Apocalipse capítulo 2, versículo 11, está escrito a seguinte promessa: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. É interessante a gente olhar essas 7 cartas escritas por João no Apocalipse, porque são 7 igrejas, 7 histórias, com situações diferentes, mas que no final de todas essas cartas há sempre uma promessa. E no caso desse texto, a carta é a segunda, endereçada a Esmirna. Na verdade, as cartas foram escritas aos pastores destas igrejas. E aqui, depois de fazer algumas cobranças, ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro, o último, que foi morto e reviveu. Isso aqui é Jesus falando, né? Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. Então ele está aqui fazendo um elogio. Ela era uma igreja pobre fisicamente, materialmente falando, mas era uma igreja rica espiritualmente falando. Então é um elogio. Se você continuar lendo, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejas tentado, tereis uma tribulação de 10 dias, mas aí vem um incentivo: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E depois de transmitir essa mensagem, aí tem a expressão que eu li: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, meus irmãos, quando eu falo de segunda morte, logo fica subentendido que existe uma primeira morte, ou pelo menos 2 mortes. Qual é então a primeira morte? A primeira morte é a física, é essa que nós enfrentamos. Mas essa não é a pior. Morrer em Cristo, a Bíblia chama de bem-aventurado. Quando você morre no Senhor e você está no Senhor, você é bem-aventurado. Bem-aventurados os mortos que desde agora descansam no Senhor, né? Para que descansem dos seus trabalhos e as obras os sigam. É o que está escrito no Apocalipse, capítulo 13, versículo 14. Porém, aqui está dizendo que quem vencer vai ter o privilégio de não receber o dano da segunda morte. Isso significa dizer que você vai desfrutar da eternidade com Cristo. Você vai fazer parte da primeira ressurreição. Qual é o dano da segunda morte? É a perdição eterna, é quando a pessoa vai ser julgada e aí então ela vai receber como punição o dano da segunda morte. Então, com essa mensagem, eu quero levar você, ouvinte, a refletir sobre a importância de nós sermos fiéis ao Senhor, de nós caminharmos aqui, de ser fiel até a morte. Olha, o próprio texto diz: seja fiel, mesmo que isso lhe cause a morte, ou lhe custe a vida. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mas eu morri. Morreu para essa vida, mas vai viver para outra. É bem verdade que nós cristãos sabemos que isso não é de imediato. Nós vamos morrer, se Jesus não voltar antes, porque pode acontecer de nós sermos arrebatados. Essa é outra matéria, né? Ligada à ressurreição. Porém, nós vamos nos ressuscitar um dia. E a primeira ressurreição é bem-aventurada, porque é para a vida eterna. Ao passo que a segunda ressurreição é para o desprezo e perdição eterna. Então, qual é a minha escolha? Qual é a sua escolha? É óbvio que deve ser a primeira. Vamos lutar para vencer. E isso demanda empenho, esforço, devoção, dedicação, mesmo que isso até nos cause ou nos custe a vida física, a morte. Aqui, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Pai querido, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer pelo grande privilégio que o Senhor me concede de conhecer a Tua Palavra,
de receber essa mensagem e de compreender que eu tenho que lutar, eu tenho que caminhar, eu tenho que ser fiel ao Senhor, andar em obediência à Tua palavra, procurar me empenhar e, se necessário for, morrer, em função da renúncia que um dia fiz e que justifica a minha caminhada contigo. Então abençoa esse irmão, abençoa essa irmã, dá condição, Pai, de nós não sofrermos o dano da segunda morte. Eu quero fazer parte da primeira ressurreição ou do arrebatamento da igreja. Me ajude, ajude o teu filho, ajude a tua filha, é o que eu te peço em nome de Jesus. Meu querido irmão, pense nisso e que Deus te abençoe.